pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Hoje, nossa primeira aula da semana, né, de português, vamos ver um pouquinho sobre texto dramático, certo? Sobre como é que ele se divide, tudo direitinho, certo? E para não perder o costume, eu vou primeiro apresentar um slide. Depois, nós vamos para o livro didático e explicar a atividade, certo? Vamos lá, pessoal? Pronto. Aqui está nosso slide, certo? Tudo muito bem explicadinho. Vamos lá. Texto dramático assemelha com um narrativo, quanto às características, ou seja, aquele que alguém conta uma determinada história e nela há personagens, os fatos ocorrem de um determinado lugar durante um certo tempo e que esse alguém faz papel de narrador, podendo participar da história, né? Narrador personagem em primeira pessoa, ou somente ficar do lado de fora, como narrador observador em terceira pessoa, apenas nos revelando as novidades, né? Observa, depois vai lá e conta, né? A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, no qual o objetivo maior é promover uma interação com o público espectador, onde a razão e a emoção se juntam a todo momento, proporcionando prazer e entretenimento, né? No teatro, são os próprios atores quem nos contam tudo por meio de um diálogo constante. Por isso que nossa presença é de extrema importância para eles, pois vivemos ali juntos todas as emoções transmitidas. Caso contrário, tudo se tornaria vago, sem sentido. Além desse aspecto, há ainda outros detalhes, como é o caso do cenário, quase sempre decorado de acordo com o tema que se apresenta no momento. A iluminação, o figurino dos apresentadores, sua expressão corporal, como gestos, mímicas, entre outros. A música e a infinidade de outros elementos, né? Tudo isso faz parte do texto dramático, gente, né? Vamos lá, vamos para um outro slide. Bom, gente, deixa eu subir aqui um pouquinho. Na escrita, o texto segue os mesmos padrões do narrativo, isto é, as falas, o texto principal, são retratadas por meio dos sinais de pontuação e são colocados travessões para indicar a mudança delas com os personagens. Ou seja, a depender da mudança dos personagens, como vocês vão ver daqui a pouquinho no livro didático de vocês, né? Aí vai mudando, aí vai colocando os travessões. Daqui a pouco vamos ver isso juntos, certo? Pronto, são colocados travessões para indicar a mudança delas e com os personagens. Como também existem alguns textos em destaque, normalmente escritos com letras diferentes, que são as rubricas, texto secundário. Esses trechos não fazem parte das falas, somente servem para indicar alguma mudança de comportamento por parte dos participantes, né? No caso, assim, a movimentação no palco, essas coisas, as rubricas é quem dão esse aviso, certo? Na maior parte dos textos, elas vêm em letra em itálico, certo? Que é aquela letra que é um pouquinho mais deitadinha. No texto dramático, pode haver 3 tipos de falas. Monólogo, quando o personagem fala consigo mesmo, como se estivesse fazendo uma reflexão, né? Expondo seus pensamentos. O diálogo, quando são 2 ou mais personagens, né? Em cima do palco, conversando entre eles. E uma parte, quando o personagem faz comentários sem outros, sem interlocutores, né? Sem que os outros participantes escutem, e ele se dirige como se estivesse falando diretamente com a plateia, ou seja, numa parte, o ator faz com que a plateia faça parte daquilo que ele está encenando ali, certo? Vamos lá. Aqui tem, no caso, a atividade que será feita, né? Gênero textual, texto dramático, páginas 38 a 43, né? Então, aqui, como sempre, eu me despeço no slide com bons estudos e beijo de tia Karine, só que nós não vamos acabar agora. Agora nós vamos lá para o nosso livro didático, abrindo na página 38, ok? Vamos lá? Bom, gente, aqui na página 38, nós temos uma cena, certo? De uma peça chamada Linha Mágica, né? Aí aqui em cima tem, você vai ler trechos de um texto dramático.
Observe como ele é organizado de forma diferente das narrativas que você já leu, né? Prestem bastante atenção na mudança das letras, vejam onde é que vocês encontram as rubricas, onde estão as falas, tudo direitinho, certo? Vamos lá. Linha mágica, cena 4. Lisa se aproxima de Pedro e começa a canção Pipa, ou a canção Pipa. Eles atravessam o palco, mas a música para de repente. Ou seja, vocês vão identificar já o que é isso aqui, né? Agora vamos lá. Terão sempre as falas de Pedro e Lisa intercaladas, certo, gente? Vamos ler com calma, para que vocês possam identificar cada uma. No início da fala, tem sempre o nome do personagem, né? Como tem aí no texto. Vamos lá. Pedro, não, quebrou a linha. Lisa, quebrou, vai cair longe. Ou quebrou, vai cair longe. Pedro, minha pipa. Vamos lá pegar. Lisa, não, eu não vou, Pedro. É uma floresta super escura lá. Pedro, a gente acha. Lisa, eu vou para casa. Tem lição, aquele ditado, lembra? Pedro, eu vou fazer depois. A gente se vê amanhã, eu vou lá. Lisa, boa sorte. Lisa sai, né? Vejam as diferenças. Pedro vai em busca da pipa pedindo ajuda da plateia. Ele dá uma volta fora do palco, olhando para cima, interação improvisada com a plateia. Cadê minha pipa? Ela caiu? Alguém viu minha pipa por aqui? Pedro, será que caiu lá mesmo, dentro da floresta? Animação. Cenário, floresta. Música, a floresta. Aí tem aqui a musiquinha, né? E aí depois volta. Mulher. Mas quanta insatisfação, Pedro. Pedro, como você sabe o meu nome? A mulher, em vez de responder, ela desvia o olhar para a pipa. Tá tentando pegar alguma coisa? Pedro, pulando e não tão interessado nela. É que a minha pipa ficou presa ali na árvore. Ela mostra a carretilha. A linha quebrou. Mulher, a linha? Tem uma linha também. Ela mostra o novelo que está escondido atrás dela. Pedro, o que é essa linha? Mulher, sabe, esta aqui é mágica. Pedro, mágica? Mulher, é uma linha mágica. É. Pedro, como assim? Mulher, esta aqui é a linha da sua vida, Pedro. Ele tenta pegar. Mulher, tirando o novelo do alcance dele, né? Cuidado, não toque nela, não. Se você puxar, o tempo passa mais rápido, sabe? E sua vida vai pular para frente. Pedro, nossa! Mulher, basta dar um leve puxão na linha e 1 hora vai passar como se fosse num segundo. Pedro, 1 hora? Num segundo? Mulher, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Você quer, Pedro? Durante esse diálogo, a mulher oferece e afasta a linha de Pedro. Pedro fica dividido entre a vontade de aceitar ou não a oferta. Pedro, quero. Mulher, tem certeza? Pedro, depois de hesitar, sim. Mulher, então é sua. Ela coloca a linha mágica na mão dele e pega a carretilha da pipa. Mas, Pedro, toma cuidado, viu? Você tem que guardar a linha em segredo, senão ela não vai funcionar. Usa isso aqui, ela aponta para a sua cabeça. A linha não é um brinquedo, viu? Se você usar demais, a sua vida vai passar assim, ó, num piscar de olhos. Sempre pense bem antes de usá-la, Pedro. A pipa cai na árvore em que está pendurada. Pedro a apanha no chão. Pedro, virando-se e olhando para a mulher. Olha, caiu. Mas a mulher já tinha desaparecido para a plateia. Vocês viram? Uma linha mágica? Será que é de verdade? Pedro sai da cena intrigado. Bom, aqui embaixo tem. Ficou curioso para saber a continuação? Será que essa linha é mesmo mágica? Faça as atividades e depois leia mais um trecho do texto na página 48. Vamos lá. Um pouco de conversa, né? Converse com os colegas. O que poderá acontecer com o Pedro? Letra B. Ao ler o texto, você conseguiu imaginar como são os personagens da cena e os cenários, somente pelas indicações? Letra C. Ao dar o novelo a Pedro, a mulher diz, sua vida vai passar assim, ó, num piscar de olho. Que gesto ela teria feito acompanhando a fala? Pode ser assim, né? Compreensão. Vamos lá. Fique sabendo.
O texto dramático é um texto escrito para ser ensinado, isto é, representado por atores em um palco para uma plateia. Quando é ensinado, a linguagem é verbal, o texto, combina-se a linguagem gestual, gestos, expressões e ações dos atores para transmitir emoção, provocar reflexão e garantir o entretenimento ao público. Né, gente? Quando a gente está falando ou escrevendo, nós usamos a linguagem verbal, né? Já quando a gente está gesticulando, fazendo mímica, a gente usa o quê? A linguagem gestual, não é isso? Vamos lá. Ele é constituído de um texto principal, que são as falas das personagens, Há também um texto secundário, que são as rubricas, isto é, as indicações do cenário, fundo musical, gestos, entonação de voz e movimentação de autores. Vocês percebem que essas rubricas, elas estão entre colchetes, certo, gente? No texto vocês percebem isso claramente. Segunda questão, quais são os personagens que aparecem nesse trecho do texto? Nesse trecho aqui, né, nessa cena 4, quais são os personagens? Terceiro, no início do texto, a música Pipa, que acompanha a brincadeira do menino, para de repente. O que aconteceu nesse momento? Há uma mudança, quarta questão, há uma mudança de cenário na cena 4 para a cena 5? Por quê? Agora vamos para a quinta questão, na página 42. Pelas pistas que o texto dá, qual das imagens a seguir está mais próxima das características da floresta da história? Marque com X a resposta. Vejam aí direitinho, né? Vejam direitinho como é caracterizada a floresta que caiu a pipa de Pedro. O que você observou no texto para assinalar a imagem? Essa imagem. Então, você vai o quê? Vai ver quais são as partes do texto que foram observadas para que você chegasse à conclusão qual era o tipo de floresta que você deveria assinalar. Sexta questão. Qual é a personagem geradora do conflito na história? Por quê? E aí? Quem gerou o conflito na história? Qual foi o personagem que já chegou gerando um certo conflito na história? Fique sabendo. No texto dramático, pode haver 3 tipos de fala. O monólogo, quando o personagem fala consigo mesmo, expondo seus pensamentos, né? Como se estivesse fazendo uma reflexão. Né? O diálogo, quando 2 ou mais personagens conversam. E o à parte, quando o personagem faz comentários sem que os interlocutores ouçam, geralmente dirigindo-se à plateia, ou seja, ele está ali falando como se ele estivesse falando diretamente com a plateia no à parte, certo? Sétima questão. Quais os tipos de fala é possível reconhecer no texto? Monólogo, diálogo ou à parte? Né? Pode ser um desses ou pode ser 2 alternativas, certo? Oitava questão. Em determinado momento da história, Pedro pede ajuda da plateia para encontrar a pipa. Vocês perceberam isso, né, na leitura? Vamos lá. Que sensação essa interação da personagem com a plateia provoca no espectador? Nona questão. Nos textos narrativos, o narrador é um elemento muito importante. É ele quem conta a história. Ele pode participar da ação ou apenas observar o que ocorre. Como eu coloquei lá, né? Quando ele participa, ele é narrador-personagem. Quando ele observa, ele é narrador-observador. E no texto dramático, existe um narrador? Como a história se desenvolve? E aí, pessoal, no texto dramático, existe um narrador ou não? Como é feita a história? Como ela se desenvolve? Hein? De acordo com o que nós ouvimos no slide e aqui no livro, dá justamente para vocês chegarem a uma conclusão em relação a isso. 10ª questão. Quem são os possíveis leitores de um texto dramático? Troque ideias com seus colegas, de olho na linguagem. Leia estas falas de Pedro e observe as palavras destacadas. Pedro, vou fazer depois. A gente se vê amanhã. Eu vou lá. Pedro, cadê minha pipa? Ela caiu? Alguém viu minha pipa por aí? Letra A. A personagem Pedro usa a linguagem do dia a dia, mas informal, para falar com Lisa. Você acha que essa linguagem combina com o personagem? Por quê? Gente, por que Pedro usa, no caso, a linguagem informal, a linguagem coloquial, que a gente usa no nosso dia a dia? Qual é a proximidade da relação que ele tem com Lisa, né? Vejam essa situação e respondam aqui. Por que essa linguagem combina com o personagem e o porquê, certo? Letra B. Nas falas de Pedro, substitua as palavras destacadas por outras em linguagem mais formal. Ou seja, vejam como é que ele pode falar de uma forma que não seja tão falado assim entre amigos, certo? Vejam como é que vocês podem rebuscar um pouco essa linguagem.
né? Trazê-la mais para uma linguagem mais formal, certo? Agora, depois tem aqui, o que acontece com o texto? Depois que você faz a transformação da linguagem informal para a linguagem formal, o que acontece com o texto, né? Pronto. Aí, o que acontece, pessoal? Agora, nós vamos parar essa aula por aqui, na página 43, certo? Espero que tudo tenha ficado bastante claro, certo? Que vocês não tenham restado dúvidas em relação a isso. Caso restem dúvidas, é só vocês voltarem na videoaula, certo? Tirar todas as dúvidas, tanto no slide como no livro, quantas vezes forem necessárias, certo? Para que vocês se saiam bem na atividade. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço apertado, um beijo no coração e até lá!